Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Eu sou o Leonardo e hoje analisaremos a obra Panteão Agripa, obrigatória do Passo 1 da Universidade de Brasília. Peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal para receber as notificações quando postarmos novas análises de obras do Passo 1, 2 e 3. Para começarmos, vamos conhecer um pouco da história do Panteão. Em primeiro lugar, ele foi construído em 27 a.C. e esse templo ele surgiu graças a uma homenagem feita ao cônsul Marco Vespânio Agripa, que a autoria pode ser encontrada na própria frase que temos nas palavras cravadas no portão de acesso ao Templo Panteão, que dizem o seguinte: construído por Marco Agripa, filho de Lúcio, pela terceira vez cônsul. Então a gente percebe que, apesar de ter uma grande importância na vida religiosa dos cidadãos de Roma, o centro de adoração, esse templo, foi quase todo destruído por um incêndio ocorrido em 80 depois de Cristo. Aí, depois de 4 décadas, o templo foi totalmente reconstruído sob as ordens do imperador Adriano. E alguns historiadores acreditam haver indícios de que ele mesmo teria sido o arquiteto dessa obra, e que ele também desejava abrigar todas as divindades romanas e estrangeiras no mesmo lugar. Essa vontade de abrigar ali todos os deuses vinha dessas viagens que o Adriano realizou ao longo do tempo aí, e a admiração também que ele tinha pelas práticas e costumes de alguns povos que foram conquistados pelo Império Romano. O Templo Panteão era administrado por sacerdotes que trabalhavam ali como zeladores, cuidavam das estátuas, das tochas que eram acesas em homenagem a essas divindades. E uma coisa interessante que a gente pode ressaltar aqui é que algumas dessas esculturas que existem lá, elas eram utilizadas para representar os vários nomes que uma mesma divindade ganhava em outras culturas. E o acesso ao prédio ele era restrito a algumas poucas autoridades e nenhum ritual público era permitido nas dependências do Panteão. Ironicamente, foi graças à Igreja Católica que a edificação pagã, até então, sobreviveu ao tempo e ao vandalismo. Em 608, após o fim do Império, o rei bizantino Flávio Focas entregou o Panteão ao Papa Bonifácio, que consagrou a igreja cristã dedicada a Santa Maria e a todos os santos. Aqui a gente também tem um outro ponto interessante, porque hoje em dia o Panteão é uma igreja católica. Aqui do lado esquerdo a gente vê a primeira imagem, uma imagem aérea do Panteão Agripa, e a gente consegue ver aí essa cúpula com esse furo aí, que a gente vai ver mais aqui nas imagens que eu separei para vocês. E aqui dá para a gente ter uma ideia da localização exata do Panteão Agripa lá na Itália. Seguindo, temos a primeira imagem do Panteão. Ele está em segundo plano. Temos no primeiro plano as fontes que compõem esse espaço arquitetônico, essa obra arquitetônica. E a gente vê algumas esculturas aqui nessa fonte. E no segundo plano a gente já consegue ver algumas das colunas. Lembrando que todas essas colunas elas viajaram do Egito até a Itália para que servissem de estrutura para a fachada do Panteão. Temos uma imagem mais geral da fachada do Panteão Agripa. A gente percebe que temos aqui raios solares, e esses raios solares vão ser muito importantes porque dentro, no espaço interno do Panteão, a gente vai ver que existe uma cúpula, um domo, que por ele passam os raios do sol, entra chuva, e é interessante também a gente falar um pouquinho sobre essa tecnologia
que existia nesses prédios, porque os romanos eles aprenderam muito sobre construção civil com os etruscos, né? E de acordo com alguns escritores romanos, os etruscos eles foram mestres de engenharia arquitetônica, foram mestres também de agrimensura, de planejamento urbano. Muito pouco disso sobrevive até hoje, né? Ficou aí de pé, tanto da arquitetura etrusca quanto da romana inicial. Mas as obras que a gente tem hoje, as informações são coletadas a partir de escavações, então existe aí todo um registro histórico para a gente poder estudar esse tipo de obra que já perpassou aí muito tempo, né? No caso do Panteão, mais de 2000 anos. A próxima imagem, a gente já consegue ver a vista dessa cúpula, onde a gente percebe que os raios de sol conseguem penetrar no interior desse edifício. É bem bonito, assim como a chuva também. Em algumas outras construções romanas, eles utilizavam podemos chamar de uma porta de cobre que ia regular a temperatura e também permitir que a iluminação ficasse diferente dependendo do que fosse acontecer no interior dos edifícios. Aqui a gente não tem essa porta, digamos assim, porque realmente fica aberto o tempo todo. Esses edifícios italianos, no caso, eles contaram muito com as inovações em engenharia, com as inovações no uso de materiais. Esses materiais e essas inovações, elas permitiram que os romanos criassem enormes espaços cobertos. O mais preservado deles é esse que a gente está vendo, que é o Panteão. Vou passar para a próxima imagem. Aqui a gente tem alguns buracos feitos para a drenagem da água das chuvas no piso do Panteão, como disse para vocês anteriormente. E o Panteão, ele tem uma característica muito interessante, que por fora você não imagina que será um prédio, um edifício, uma obra tão interessante, porque por já estar ali há muito tempo, ele não tem muitos atrativos, né? Só uma imagem mesmo de um portal com algumas colunas, mas quando você adentra esse espaço, você percebe que ali realmente existiu muito cuidado, muita habilidade arquitetônica, muita habilidade dessas inovações em engenharia e de materiais que possibilitaram fazer uma obra tão bela quanto essa. Sobre esse domo, né, essa cúpula aqui, que tem esse espaço aqui aberto, a altura que vai do piso à abertura desse domo é chamada de óculo, ou então olho, e é exatamente a mesma do diâmetro da base do domo, que vai conferir um perfeito equilíbrio de proporções. A gente consegue perceber aqui nessa imagem. Aqui a gente tem uma vista interna do Panteão, um pouco mais adiante, aqui já funcionando como uma igreja católica, vemos alguns bancos, pessoas. Então, como eu disse para vocês no início dessa análise, lá na parte histórica, esse templo hoje em dia é ocupado por uma igreja católica. Como disse também para vocês, ele foi dado para o Papa da época para que pudesse continuar vivo, digamos assim, porque aconteceram diversos problemas ali, incêndios, depredações, vandalismos. Então a Igreja Católica conseguiu reestruturar esta ordem aí para essa importante obra arquitetônica. Temos aqui a vista aérea do Panteão. A gente pode perceber a abertura aqui do domo, o olho, o óculo, que também é bem interessante, e também um pouquinho da fachada com essas colunas de
característica coríntia. Existem vários tipos de colunas, dóricas, coríntias, jônicas. Então ela tem as características coríntias, que eram derivadas das fachadas dos templos gregos mesmo. Então aqui a gente tem essa influência grega também nessa obra. Seguindo, como essa obra pode cair no passo. Primeiramente, itens sobre a influência egípcia na arte romana. Sabemos que disse para vocês que todas as colunas foram levadas do Egito até a construção do templo, e isso vai, de certo modo, influenciar também um pouquinho nas características dos templos, dos edifícios que foram construídos a partir dessas colunas egípcias. Análise da importância da prática artística nas diferentes dimensões da vida humana, sejam elas social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Não estamos falando de uma obra de arte clássica, como um quadro, como uma escultura. Estamos falando de uma obra arquitetônica, utilitária, né, uma vez que as pessoas utilizam esse espaço como um templo religioso ou para outros tipos de evento. Então é uma obra utilitária, tem um uso, né? Não é igual um quadro que é apenas para contemplação, apreciação, experiência, para promover a experiência estética. Então todas as questões são importantes. Reflexões sobre as diferentes possibilidades de uso de materiais, tecnologias desenvolvidas e sua utilização na construção do Panteão. Como disse para vocês, eles tiveram longos anos de estudo e aprenderam muito com os etruscos, e também copiaram bastante os templos romanos. Enfim, eles tinham essa vontade também de ter tudo que eles viam nessas viagens, seja nos locais conquistados, seja até mesmo na Grécia, e trazer para Roma, para que pudesse também ter ali os seus templos monumentais, ter ali os seus lugares de culto, seus templos, as casas de banho, né, as casas termais. Também podemos atentar para itens sobre a arte romana, e sobre a arte romana especificamente a gente vai ter que fazer uma revisão. Eu recomendo fortemente que você que está estudando para as provas do PAS faça uma revisão sobre o que foi a arte romana, quais foram as principais influências dessa arte romana. Sabemos que ela é muito importante para a história da arte, mas nesse vídeo não teremos como falar apenas da arte romana, porque estamos analisando uma obra. Então eu peço a você que revise um pouco sobre a arte romana e que saiba um pouco mais sobre essas características, sobre a importância desse período para a história da arte, para a arte de maneira geral e também para a cultura. Porque quando a gente está falando de arte, a gente também está falando de cultura. A gente sabe que entre as civilizações do chamado mundo antigo, a dos romanos é, sem dúvida, aquela que a gente mais tem acesso, uma vez que eles nos deixaram um vasto legado literário. Esse legado nos permite traçar a história com uma riqueza maior de detalhes, e isso traz muita vontade, vai instigando aí a vontade de pesquisadores de conhecer cada vez mais e admirar toda essa estrutura, esse legado mesmo romano. E conhecendo a arte romana, a gente vai saber que sim, existiu influência dos egípcios, dos próprios gregos, mas a gente tem ali uma arte que é nitidamente diferente da arte grega, por exemplo. E uma vez que ela apresenta algumas características que não são gregas, né, que são temáticas diferentes. Então conhecer isso para poder até mesmo classificar essas diferenças é interessante, para que você possa aproveitar da melhor maneira possível essas informações na hora de responder os itens da sua prova do PAS da UNB. Recomendo a vocês também que façam pesquisas aí na internet,
Existem diversos sites falando sobre este templo e lá também você vai poder conhecer mais algumas curiosidades sobre esta obra que será cobrada provavelmente na próxima prova do PAS 1. Espero que essa análise tenha ajudado a vocês. Se tiver gostado, peço que deixe um like, pois isso vai ajudar bastante o nosso canal a divulgar esse vídeo para outras pessoas que estejam estudando também para as provas do PAS. E eu vejo vocês na nossa próxima análise aqui no nosso canal Literatos Capital. Um abraço e até mais.